encerramento da nossa reflexão, apontamentos fundamentais sobre a doutrina bíblica. Estamos ainda no 16º apontamento e depois deste ainda temos mais 3 apontamentos para encerrarmos e assim adentrarmos no outro assunto com a ajuda de Deus. E o 16º ponto está em 2 João, versículo 9, que diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Nós vimos que este 16º apontamento fala: tem gente que não persevera ou permanece na doutrina de Cristo. E nós falamos, irmãos, que quem permanece na doutrina de Cristo, que está na sua palavra, esse cristão, está na palavra do Senhor aqui, tem ao Pai como também ao Filho. Agora é preciso a gente permanecer na doutrina de Cristo e não sair adentrando em outros caminhos que não têm fundamento na palavra de Deus, certo? Eu estou falando de doutrina, apesar de que bons costumes eles são extraídos da palavra de Deus, da doutrina. Alguém disse que nós não podemos fazer dos bons costumes uma doutrina, está correto, mas os bons costumes eles são oriundos da doutrina bíblica. Então está fundamentado aqui essa questão, mas a finalidade aqui é a gente permanecer na doutrina do Senhor Jesus para termos o Pai e o Filho. Pontuamos que a permanência na palavra, na doutrina, mostra que nós somos discípulos do Senhor, baseado em João 8,31, nós vimos isto também semana passada, que se a gente permanece na doutrina, então é uma demonstração de que nós somos discípulos do Senhor, somos alunos do Senhor Jesus. E o Espírito do Senhor revelou a João, o apóstolo amor, que nós devemos andar assim como Cristo andou. E se andarmos como Cristo andou nesta terra com a ajuda do Espírito de Deus, então está bem claro que a gente é aluno do Senhor, a gente aprende dele. Estamos aqui na terra para aprender do Senhor Jesus. Por mais que ele não esteja aqui em corpo físico, né, como nós assim estamos, mas ele está pela sua palavra, deixada aqui na terra, para que a gente possa assim seguir os ensinamentos que ele deixou e constam deste livro do Senhor, livro santo. Hoje nós vamos ver que a permanência na palavra de Deus revela algo também, baseado em João, capítulo 15, Evangelho narrado por João, capítulo 15. Quem traz Bíblia, irmão, manuseia a Bíblia, não deixa a Bíblia fechada não, para ficar, não, vou esperar só o pastor acompanhar. Não. Você que traz Bíblia para a igreja, você deve abrir quando a gente citar os textos. Deixa eu abrir aqui para acompanhar. Isso tem a ver com pedagogia. Quem é professor sabe disso. Então isso tem a ver com pedagogia. Então eu vou abrir aqui para eu acompanhar também na leitura. Por mais que o pastor esteja citando ou lendo, mas eu vou abrir aqui. Até porque isso, irmão, facilita a gente encontrar os livros sagrados. E às vezes, eu digo isso por experiência, às vezes a gente vê um texto, alguém lê um texto, a gente vai procurar e dá um lápis na nossa mente. Isso é bom, eu pronto. É que também já passou isso aí comigo, mas isso aí ajuda a gente a ficar mais a par do texto sagrado. João capítulo 15 e versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus,
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a permanência na palavra de Deus, irmãos, revela que Deus responde à oração. Se a gente permanecer nesta palavra, lendo esta palavra, a verdade seja dita, irmãos, que a gente tem falhado muito em ler este livro de Deus. Temos falhado muito em ler o livro de Deus. Mas se a gente pedir graça, ajuda a Deus, Ele vai nos ajudar a gente ler este livro dele, o livro do Senhor. É a carta de Deus escrita para a humanidade. O livro de Deus é a revelação de Deus para a humanidade, mas por que não dizer também para a igreja? É para Israel, mas na dispensação da graça, para a igreja, para a sua noiva, para a sua amada, pontuando o que Ele deseja da sua igreja, revelando aquilo que Ele almeja de cada um de nós que servimos a Ele, como nós devemos andar, como nós devemos proceder, a nossa vida como cristão. Irmãos, não é fácil ser crente. Eu sempre, por vez por outra, eu falo isso aí, quando vem a minha memória. Não é fácil ser crente, não é fácil. É fácil a gente carregar a Bíblia, colocar debaixo do sovaco a expressão chuta, é fácil demais de carregar uma Bíblia, é fácil demais a gente dizer eu sou crente. Agora, para a gente viver o que está neste livro de Deus, é preciso a gente pedir graça, ajuda, socorro a Deus para a gente viver o que está neste livro. Não é impossível. Se a gente ler este livro, se a gente orar, se a gente pedir ajuda ao Senhor, Ele vai nos ajudar a viver o que está no seu santo livro. Agora é preciso a gente ler. Uma pessoa que quer fazer um concurso, que quer passar nas primeiras colocações, ser o primeiro lugar, o que é que uma pessoa faz? Bota a sua cara nos livros. Eu quero estudar, tem um concurso aí, e o concurso é bom, é para ganhar uma grana boa, um salário bom, viver focadamente, de maneira relativa. Sabe como eu vou meter a cara? Não vai ser o único que vai meter a cara. Haverá outros também que estarão dispostos a meter a cara nos livros, para quando chegar o dia do concurso, ou ser o primeiro colocado, ou um dos 10 melhores, seja lá quantas vagas assim tiver. Mas vai lutar. A questão da Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa meter a cara no livro de Deus. Não para ter o primeiro lugar, mas para que a gente tenha a nossa mente cheia da palavra do Senhor, de maneira que o Espírito do Senhor nos ajude a lembrar do texto sagrado em determinadas situações que a gente passar. Mas se a gente não quer ler o livro de Deus, se a gente não quer mergulhar a cara no livro de Deus, aí a gente vai orar como? Como teremos nossas orações respondidas? É lógico que a revelação de Deus sobre a resposta à oração não está centralizada somente nesse texto. Todas as doutrinas de Deus, vocês sabem disso, todas as doutrinas de Deus que estão no seu livro, ela não está revelada somente em um versículo, ela está revelada em toda a Bíblia Sagrada. Se aquilo que a gente pedir, aqui não, pastor, mas eu permaneço no Senhor, as palavras deles estão aqui em mim, então eu vou pedir, diz que eu vou pedir tudo que eu quiser, e vai ser feito, desde que aquilo que eu vou ser pedir esteja na vontade dele. A gente vai lá para João. Se a gente for para Tiago, pelo Espírito de Deus, redigiu: pedis mal e não recebeis, porque vocês pedem para se esbanjar nos seus próprios desejos. Então, a doutrina da oração não está revelada somente aqui nesse versículo 7. Ah, mas eu estou em Deus, as palavras dele estão em mim, eu pedi isso e cadê? Não foi feito. Aí leia a Bíblia, repito, vai lá para 1 João e você vai ver se a gente vai pedir algo de acordo com a vontade dele. Aí ele vai dar. Se a gente vai pedir um negócio para se esbanjar, irmão, aí Deus fala assim, ó, não, de jeito nenhum, né?
Não vou dar de jeito nenhum, porque você não está sabendo pedir bem. O seu pedido está sendo feito, mas eu conheço seu coração, e o seu coração é mau. O seu coração não vai cumprir isso de jeito nenhum. Então eu não vou dar não. Isto tudo para a gente entender que se uma oração não é respondida, mesmo que as palavras do Senhor permaneçam em você e você do Senhor, tudo tem que estar dentro da vontade soberana do Senhor. Se não estiver, nada feito. Então a permanência na doutrina de Cristo faz com que eu revele que as nossas orações sejam respondidas, desde que estejam dentro da vontade do Senhor. Já pensou se tudo que os nossos filhos pedirem a nós e a gente der, eles vão crescer sem aguentar ouvir um não e sem aguentar ouvir um espere? Ah, papai, eu quero. Ah, mamãe, eu quero. Não. Aí se espeneia, se estribucha. Pode rolar. Se tiver no barro, fique vermelho, a cor do barro amarelo. Pode virar. E se brincar, o pai faz o que a mãe, se não der um lavando bom, fique de castigo aqui, no bote, de joelho, com milho, com feijão. Não faça uma desgraça dessa não, como antigamente se fazia, né? Não faça isso não. Fique de joelho, em cima dos milhos, dos feijãozinhos, fica aqui lá, e vai conversar com Deus. Esta criança vai crescer pensando que oração é um castigo. E oração não é castigo. Oração é conversa com Deus, é um diálogo com o Senhor. E pronto. E a gente tem que ter um senso de justiça e de orientação também no tocante àquilo que os nossos filhos querem e não podem adquirir. Nem tudo eles podem ter. Eu, pelo menos, estou com meus 49 anos, estou remando para em janeiro chegar nos meus 50, ser um cinquentão. Estou remando para chegar, todas as crianças com 40, mas com fé em Deus eu vou chegar com os 50. Mas nesses meus 49 anos, eu já tenho pedido coisas a Deus e Deus não tem nem me dado. Então, eu já ouvi sim de Deus, eu já ouvi não de Deus, eu já ouvi espere de Deus. E tudo isso, irmão, é retratado na nossa vida secular, na nossa vida familiar também. Isto é, desde que a gente entenda que a gente não pode adquirir tudo. A gente não pode adquirir tudo. Mas, no contexto cristão, vamos assim dizer, a gente tem que entender que se a gente permanecer na palavra do Senhor, a gente vai pedir. O Senhor vai responder nossa oração, desde que ela esteja na vontade do Senhor. Certo? Vamos adiante. A permanência na palavra, na doutrina do Senhor, segundo João, capítulo 15 e versículo 10, implica em alguma coisa. Vamos ver, João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, a permanência na doutrina, irmão, implica permanência no amor divino. Veja que Jesus foi claro, vou repetir. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, semelhantemente, que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha, se a gente permanece nessa palavra, não tem para onde. A gente vai permanecer no amor de Deus. Vamos permanecer. A palavra e o amor, elas andam conjuntas. A palavra e a justiça divina andam também interligadas. Não tem para onde. Não tem para onde. A gente está vivendo um tempo, não um tempo novo, mas um tempo já de umas datinhas aí, já avante. Estamos vivendo um tempo que o povo só quer saber de amor, pregar amor, pregar amor, pregar amor, pregar. É só amor, é só love,
é love em cima de love. Pronto, é só love. Eita glória a Jesus. É só love. Ixi, meu Deus do céu, é maravilha. Agora, se pregar a justiça, aí não dá para mim não pregar a justiça. Olha, irmão, eu lembro agora aqui de Noé. Olhe para Noé, lembre de Noé. O tempo que Noé viveu, a dificuldade que Noé enfrentou nos seus tempos. O povo com o coração mau, inclinado para o mal, fazendo o que desagradava ao Senhor, trilhando por caminhos inconvenientes a Deus. E Deus, na minha linguagem, ficou zangado. Espera aí, fazer o negócio. Deus sentenciou o dilúvio sobre a terra. Mas ele deu tempo para Moisés construir a arca. Olha, 120 anos. Fica aí 120 anos. Noé não tinha o equipamento ou equipamentos que nós temos hoje para se construir um navio. Era uma arca. No contexto atual, um navio. Não tinha toda a estrutura para construir um navio. Então, como é que Noé ia construir uma arca com seus filhos em pouco tempo? Deus, é lógico, é sábio, estendeu o tempo. Ali demonstra a longanimidade de Deus, com a intenção de que o ser humano, ou os seres humanos daquela época, voltassem arrependidos para o Senhor. Então está aí 120 anos, você vai ter esse tempo aí para construir. E Noé ficou pregando a justiça de Deus. Não foi o amor, foi a justiça de Deus. A gente não quer saber de justiça, não entenda a minha fala, pelo amor de Deus. A gente não quer saber da justiça, a gente só quer saber de amor, ou do amor. Mas no tempo de Noé não foi o amor pregado, não foi o amor de Deus anunciado, foi a justiça de Deus. Foi a justiça. E o povo teve Noé como doido, como sem juízo, como velho cagado. Onde é que vai chover na terra, Noé? Deixa dessa besteira. Tu está ficando gaga, Noé. Não chove na terra não, Noé. Larga de ser besta, Noé. Tu sabe que o que rega a terra é o orvalho pela madrugada. Deixa dessa besteira. Deixa dessa inovação, Noé. Mas Noé pregou a justiça de Deus. A ponto de que a Bíblia o denomina de pregoeiro da justiça, mensageiro da justiça. E Noé arrochou a pregação da justiça divina, mas o povo não deu crédito. Mas a família de Noé estava com ele. É como se dissesse: ai papai, ai meu sogro, ai meu marido, estamos com você. Estamos juntos e misturados. A gente não abre mão, não. A gente acredita nesta mensagem que você está pregando. Mas a arca foi construída. Foi construída a arca. Chegou o tempo e o povo nada de se arrepender. A Bíblia diz que Deus mandou a chuva, e certamente uma chuva copiosa. E a Bíblia diz que foi aberta as comportas dos céus, as comportas também da terra, porque a água acima dos nuvens e a água também debaixo da terra. Isso tudo na criação foi feito. E agora, quando Deus disse, aí vem chuva do céu, copiosamente, aí a água da terra também vai brotando, e começou a subir, e a gente viu a água subir daqui, e foi subindo, dias atrás. Mas no tempo de Noé foi pior, a subida de água. No tempo de Noé foi cheio da subida das águas. Subindo, e de repente a água foi chegando nas canelas, e agora estava Noé, sua família, os animais dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. A chave da arca estava com Jeová. E agora o povo chega, isso que o povo chegou, gritando, batendo na porta da arca: Noé, Noé, abre a porta, Noé, que a gente acredita agora, que a justiça de Jeová veio, abre a porta, Noé. Aí Noé lá grita: é pedido, eu não estou com a chave não, a chave está com Jeová, a chave está
da chave. Então, meus amados e queridos irmãos, a gente entende que naquela época a mensagem foi de justiça. No tempo de Nínive, Jonas foi chamado para levar uma mensagem de justiça para os ninivitas. Uma nação ruim, uma nação ímpia, uma nação má, uma nação truculenta, uma nação que não tinha piedade quando ele invadia determinadas nações. Aí Jeová disse: está, vai chegar uma mensagem para vocês aí, Nínive. Aí fala com Jonas: vai lá, Jonas, tá certo, Jeová, eu vou. Aí Jonas pensando que ia enganar Deus. E tem crente que pensa que vai enganar Deus também. Aí Jonas pensou que podia enganar. Foi para o barco, navio, comprou passagem para outro curso, para Tarso, foi lá para o porão do navio, foi-se embora, lá pelo meio do caminho, quem sabe, aí agora uma grande tempestade levantou-se pela mão de Jeová. E lá vai sacode uma coisa, sacode outra. E Jonas, vocês sabem, lá no porão, lá no baixo, no mais profundo recôndito do navio, dormindo. Não sei se estava babando, não sei se estava roncando, mas estava lá no terreno. Eu só sei que o povo se desesperou tudinho. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E botando tudo para fora para aliviar a cara. Eu não sei se foi o ronco de porco de Jonas que fez alguém ouvir. Tem um porco aqui embaixo. Alguém quando foi Jonas roncando, quem sabe. Sou eu que digo, não é a Bíblia que diz, pelo amor de Deus. Eu só estou aqui dando incrementada. Mas quem sabe foi um ronco de Jonas. E alguém ouviu e estava lá, Jonas. Acorda, terrível. Tu estás fazendo o que? Dormindo. O barco, o navio quase ainda fica e tu aí roncando, babando. Aí todos nós sabemos o desfecho. Jonas disse: não me jogue no mar. Não me jogue. Quando você me jogar no mar, vai haver quietude. E ele foi jogado no mar. Quando foi jogado no mar, veio um grande peixe. A Bíblia diz lá em Jonas que Deus deparou um grande peixe. E o vocábulo deparar significa preparar. Então Deus preparou um grande peixe para engolir a Jonas. Quando jogaram Jonas no mar, aí o peixe, que Deus manda em tudo, Deus manda nas estrelas, no sol, na lua, nas nuvens, Deus manda na natureza. Aí Jonas, aí a baleia não, o grande peixe, a expressão é o grande peixe, está repreendendo a baleia. O grande peixe pegou, abriu o bocão e engoliu a Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe. E no ventre daquele grande peixe, ele conversa com Jeová. Olha, irmão, olha, meu Jesus Cristo. Às vezes Deus nos coloca em estreito por causa da nossa desobediência. E Jeová manda a gente fazer alguma coisa, a obra dele. Ele manda fazer a obra dele. Ele manda a gente colocar a mão no arado. Ele diz que a gente não pode recuar, que a gente tem que avançar, não pode retroceder. Aí a gente não quer fazer a obra de Deus. A gente fica com pontinho, a gente fica com presepada, a gente fica com desculpa esfarrapada diante de Deus. Aí Deus diz: está certo, está certo. Guarde a minha doutrina para permanecer no meu amor. No tempo do amor eu arrocho amor. Agora no tempo da justiça aguente que a minha justiça vai chegar. Aí agora João estava no ventre do grande peixe. Lá conversou com Deus, se arrependeu, falou com Deus. E o que foi que Deus fez? Deus fez o grande peixe vomitar a Jonas. Quando ele foi vomitado na terra, ele agora vai cumprir aquilo que Deus determinou. E ele foi pregar a palavra de justiça de Deus na cidade de Nínive. E o que foi que aconteceu? Um grande avivamento aconteceu, porque o povo tudinho se arrependeu. O povo foi jejuar, até a autoridade maior, que era o juiz, o rei, ele foi jejuar. Os seus líderes foram jejuar, os plebeus foram jejuar.
E ainda foi pouco, tá pouco. Bota os animais também para jejuar. Coitado das minhas galinhas. As bichinhas têm que jejuar também. Né? Animal não tem juízo nenhum. Mas o resto é um pouco somente das pessoas. Bota o jumento, bota o cavalo, bota a égua, bota o cachorro, bota os animais, tudinho para jejuar. Aí lá vai o bicho também jejuando. Tudinho jejuou. Mas a palavra de justiça promoveu arrependimento. O avivamento da palavra de Deus promoveu arrependimento do coração daquele povo. E Deus mudou. Deus mudou a sua decisão. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do que ele queria fazer, esse arrependimento Deus não é o nosso arrependimento. O arrependimento de Deus é Deus mudar a intenção. É Deus mudar. E Deus mudou a intenção. Não vou mais não. Eu vou agora aliviar. Aí agora veio o amor. A justiça veio, mas agora eu vou deixar o amor. Eu vou deixar o amor. Eu não vou matar essa raça não, porque se arrependeram, porque estão jejuando. Então eu não vou fazer mais. Meus amados e queridos irmãos, a gente sabe que Jonas ficou invocado que são de Siri, bravo. Ele ficou invocado porque a justiça de Deus que ele pregou não foi efetuada. Mas Deus, diante do arrependimento do povo, Deus manifestou o seu amor. E ele ficou virado no Siri, bravo. Bravo que nem um jumento bravo. E ficou lá, cheio de pontinho, zangado, abusado com Deus. Tem crente que fica abusado com Deus. Meu Deus, assim. Tem crente que fica abusado com Deus. Não se abuse com Deus, não. Porque você é vaso. Você é barro. Ele é o grande oleiro. Você é servo. Você é serva. Mas Ele é o Senhor. Então, não se zangue com Deus, não. Deus sabe o que está fazendo. Você não entende o caminhar do Jeová. Você não entende o caminho por onde Deus quer que você venha trilhar. É porque Deus tem coisa grande para você. Então não se zangue com Jeová, não. Porque depois você vai entender o que foi que Deus quis fazer para lhe abençoar. Mas Jonas ficou zangadinho. Ficou zangadinho com Jeová. E Deus deu uma lição para Jonas através do pé de aboboreira. Veio nascer, um verme veio, matou a aboboreira, o sol veio, deixou ele calvo. Por que estava tão boa essa aboboreira? Você teve compaixão da aboboreira? E eu não teria compaixão desta grande multidão que se arrependeu diante de mim? Jonas. E Deus deu uma lição. Meus amados e queridos irmãos, permaneçamos na doutrina do Senhor. Se a gente permanecer nesta doutrina, o amor de Deus estará em nosso coração. Mas aqui eu vou complementar, como já estou complementando. Se a gente permanecer na doutrina, a gente tem que permanecer na justiça de Deus. Alguém já disse na igreja, a igreja tem que ter mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. A igreja tem que ter mais amor. E tem que deixar de ser tribunal. Deixa dessa conversa babada. A igreja, ela prega o amor, mas a igreja prega também a justiça. Na nossa casa, os membros da família, o que é que acontece? A gente prega o amor, ensina o amor, mas a gente ensina também a justiça. Se ensinar só o amor, vai criar um menino, uma menina dengosa, cheio de dengo. Mas bota a justiça para si, também manifesta na sua cara para ver. Se não vai crescer um menino, uma menina, sabendo exercer amor e sabendo exercer justiça, a mesma coisa na casa de Deus. Prega-se o amor, prega amor. Vamos pregar o amor, porque Deus é amor. Está lá em 1 João, vamos pregar o amor. Agora não vamos deixar de pregar a justiça de Deus. A justiça de Deus ainda ela é evidente no meio da humanidade. Ela é evidente. Alguém disse que Deus não... É como se quisesse dizer que Deus não exerce a sua justiça na sua casa.
como talvez tirar a vida de alguém na sua casa. Irmãos, olha, é por isso que eu digo, a gente, incluindo todos nós, a gente precisa ler mais a palavra do Senhor, em vez de ficar criando declarações, pensamentos sem fundamentação bíblica. A gente tem que ler mais a palavra de Deus. A justiça de Deus na dispensação da graça é manifesta na igreja, sim, é manifesta. É só a gente se lembrar de Atos 5. Todo mundo aqui, eu acho que sabe o que aconteceu em Atos 5. Aquele casal abençoado, Ananias e Safira, crentes os dois, venderam parte da herança para depositar nos pés do seu pastor Pedro. Mas combinado, disseram: não, olha, a gente vendeu na nossa moeda, foi por 10 mil, mas eu vou chegar lá e vou dizer para o apóstolo Pedro, para dizer Pedrinho, na intimidade, para o apóstolo Pedro, e vou dizer: olha, apóstolo Pedro, pastor Pedro, olha, foi por 5 mil que a gente vendeu aquela herança. Por que encheu Satanás o teu coração? Para enganar a Deus. Meu irmão, pá, bufo, o cabra morreu. Bufo, estribucharam, levaram o homem para sepultar. Aproximadamente umas 3 horas depois, aí chega a mulher de Ananias, chega a Safira. Olha, atrasada para um culto, 3 horas depois chegou a Safira. Aí chegou atrasada 3 horas depois que acabou o culto. O culto aqui é de 7 às 9. Vamos supor que lá fosse de 7 às 9, vamos contextualizar. Começou de 7, quando terminou o culto, Safira foi lá. Quando chegou lá, aí Pedro: e aí? A gente vendeu a verdade por tanto, por 5 mil mesmo. Vocês estão pensando que estão enganando a Deus? Está aí, os pés dos homens que levaram o teu marido. Buf, a mulher caiu dura, foi sepultada também. E isso foi a justiça de Deus na dispensação atual. Então a justiça de Deus, irmãos, ela é manifesta em pleno século 21, ou, biblicamente falando, na dispensação da graça que ora a gente está vivenciando. Então o que eu devo fazer como cristão? Eu tenho que pedir graça a Deus para andar direito, ler a sua palavra, viver a sua palavra, deixar a sua palavra permanecer em mim, para que a justiça de Deus ela se manifeste no meu coração, para que o amor de Deus permaneça no meu coração, e derramado o amor de Deus pela ação do Espírito do Senhor. Então é isto que eu e você devemos fazer: viver a palavra, permanecer nesta palavra, para que o amor de Deus permaneça em nosso coração. Permaneça em nosso coração. E se o amor de Deus não permanecer no nosso coração, irmãos, aí a frieza toma conta do nosso coração. E por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de muitos, não é de pouco, de muitos, irmãos, olha, o amor de muitos se desviará. Não deixe, estou usando o singular para cada um pensar e refletir e analisar. Não deixe que a iniquidade, que é o pecado, a transgressão à palavra, se multiplique no seu coração de tal maneira que o amor de Deus se esfrie no seu coração. Então não deixe, não permita, lute. Os dias não são bons, os dias são de trevas. E a gente precisa, como cristão, irmão, estar perseverando de uma maneira permanente na palavra de Deus, para que o amor do Senhor esteja dentro do meu e do seu coração. Vamos adiante, que as horas estão assim. A permanência na doutrina pontua algo que está em 1 João, capítulo 3. Vamos para 1 João. 1 João. Haverá uns cultos de doutrina, irmãos, que eu vou ler o texto, vou citar a referência, por exemplo, e vou dizer: as senhoras leiam esta referência. Todas as mulheres da igreja vão ler, ou o departamento de senhoras, ou o coral. Então haverá alguns cultos que a gente vai dinamizar. Os obreiros leiam, sangue de Cristo.
Os obreiros leem esse versículo bíblico. Aí a gente vai fazer isso aí. Para deixar uma aula mais dinâmica, certo? Participativa. A gente vai devagarinho, com um acordo que a gente vai se adaptando com vocês. Quando eu for conhecendo melhor e gravando melhor o nome de vocês, fulano de tal, fulana de tal, leia esse texto. Aí você vai ler. Aí eu sei que às vezes tem pessoas que não sabem ler, porque houve um infortúnio na vida que impossibilitou de ler. A gente compreende. Isso não é vergonhoso. Foi uma situação na vida que impediu de ler. Não tem problema, não é vergonhoso isso não. Certo? Mas a gente vai conhecendo os irmãos aos poucos, sabendo, captando quem lê, quem não sabe ler, para pegar. E foi isso aí, a aula vai ficar mais dinâmica. Vocês não vão ficar somente ouvindo. Certo? Vamos devagarinho, o santo é de barro. Ele tem alguns dias aqui para trabalhar. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 24. Diz assim: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Pelo Espírito que nos tem dado. A permanência na doutrina pontua, irmãos, estarmos em Cristo e Cristo em nós. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Está vendo? Veja aí o atrelamento, o alinhamento. Nele está e ele nele. Então, quando a gente permanece na doutrina, então Cristo está em nós e nós também estamos em Cristo. Agora, quando a gente é um crente menga da fumenga, um pé na igreja, outro no mundo, o povo tirando onda na nossa cara, isso é crente nada, essa mazela é crente nada, envergonhando o nome de Cristo, fazendo com que o nome de Cristo seja escandalizado na sociedade, fazendo com que o nome de Cristo seja jogado na sarjeta. Aí como é que Cristo vai estar em nós e a gente em Cristo? Nunca, porque a gente não está permanecendo na sua doutrina. E observe que eu estou falando doutrina, porque eu estou englobando aqui todas as doutrinas de Deus. Eu não estou aqui fazendo aqui o rateamento, doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina da reconciliação, doutrina disso, não estou rateando. Eu estou botando todas as doutrinas num pacote só, numa pasta chamada doutrina. Então todas as doutrinas estão aqui. Então a gente precisa guardar todas as doutrinas de Deus, ou resumindo, toda a doutrina de Deus, para que Cristo esteja em nós e a gente também esteja em Cristo. De maneira que alguém diga: rapaz, aquele camarada é crente, parece com Jesus. Aí eu olho para mim e sou tão feio que pareço com Jesus. Não, mas não é nesse aspecto não. É parecer com Jesus em viver a palavra dele, em observar a palavra dele, em guardar a palavra dele, em cumprir a palavra dele. Então não é para sua feiura não, que você não vai aparecer nem aqui nem lá com Jesus, olhando a beleza que ele tem. Isso tem a ver com praticidade da doutrina, a praticidade da palavra de Deus. Se a gente pratica a doutrina, a gente vai parecer com Jesus. Vamos parecer com ele e ele vai estar dentro de nós. E o mundo vai ver que a gente é diferente. Somos diferentes porque nós andamos de acordo com aquilo que Jesus deixou dentro da sua palavra para nós vivermos. Meus amados irmãos, para terminarmos esta 16º apontamento, eu só quero lembrar a vocês o que está em Atos, capítulo 2, e versículo 42, para adentrarmos no 17º apontamento. Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos reticências. A igreja recém-fundada, inaugurada, ela permaneceu,
na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos foi dada mediante o que eles ouviram do Senhor Jesus Cristo. E agora eles vão ensinando, eles vão doutrinando, eles vão formando os novos discípulos de Cristo dentro daquilo que o Senhor ensinou a eles. E mediante aquilo que é o Espírito Santo que está com a igreja no início e hoje ainda está, também foi revelando aos santos apóstolos do Senhor. Então observe, meus amados irmãos, que a igreja primitiva, pastor, e por que igreja primitiva? Este nome, nomenclatura, igreja primitiva. Chama-se igreja primitiva, irmãos, porque é a igreja do primeiro século, até o ano 100. Aí chama-se igreja primitiva, porque foi uma igreja que foi doutrinada pelos apóstolos, foi uma igreja que foi doutrinada pelos chamados pais da igreja. Então chama-se igreja primitiva. E essa igreja primitiva, ela foi doutrinada. E quando foi doutrinada, o que aconteceu? Ela permaneceu naquilo em que ela foi ensinada, em que ela foi doutrinada. Aquilo que os santos apóstolos ouviram de Cristo foi passando para a igreja. Os que iam se arrependendo, os que iam se convertendo, os que iam permanecendo nos caminhos do Senhor. Ele foi ensinando, foi ensinando, foi ensinando, foi ensinando. Com o passar dos dias, a igreja começando a ter estrutura, aí começou a se levantar o obreiro, e foi, mas tudo passando para eles a santa doutrina do Senhor. Então a igreja, ela permaneceu na doutrina. Isso quer dizer, irmão, ou isto quer dizer, que nós temos também que no século 21 a gente precisa permanecer na doutrina do Senhor. Há muitas doutrinas aí erradas que estão sendo manifestas, que estão sendo distribuídas. Olha, na igreja primitiva surgiram crentes que estavam disseminando doutrinas erradas, que estavam deturpando a revelação da palavra de Deus. Como por exemplo, teve uns que disseram que a ressurreição já tinha acontecido. Aí pronto, e agora causou um pânico. Houve outros que saíram disseminando a questão do batismo dos mortos, e foi por aí afora. Tantas doutrinas que foram disseminadas na igreja primitiva, e os apóstolos foram combatendo para permanecer na doutrina do Senhor. Os pais da igreja foram combatendo também as falsas doutrinas que foram sendo disseminadas no meio do povo de Deus. E neste século 21, irmãos, a gente tem que permanecer também na doutrina. Ah, mas eu acho assim nesse texto sagrado. Ah, o seu achismo vai para o beleléu. Não é o seu achismo que tem que predominar. O que tem que predominar é aquilo que está na palavra de Deus, a revelação magnânima que o Senhor deu pela sua palavra para nós. É isso que deve permanecer. Todas as doutrinas do Senhor, irmão, todas elas são combatidas. A ressurreição de Cristo, a doutrina da morte de Cristo, a doutrina do arrebatamento da igreja, a doutrina da grande tribulação, e tantas outras doutrinas, todas elas são combatidas. Mas a igreja, ela tem que permanecer na doutrina do Senhor. Venha o que vier, não a recupere de jeito nenhum. Não, eu vou aderir isso aqui. E eu vou dizer mais, às vezes, que não são todas as vezes, mas às vezes, são pessoas que andam de casa em casa e vai na casa de um. Tem uma certa situação aí que a igreja é a igreja sem nome. Tem um grupo aí que se denomina igreja sem nome. A igreja não tem nome. Mas essas pessoas, eu estava em Piaçabuçu, não tinha só para entender, eu estava em Piaçabuçu, aí de repente surgiu um rapaz, foi lá em casa conversar comigo. Posso entrar, eu sou cabreiro porque eu não conheço, né, no mundo de hoje. Eu sou cabreiro, portão fechado, e aí o camarada chegou, pastor, diga aí o
o senhor quer, o que você quer, diga a ele. Ele disse, não, pastor, eu sou da cidade fulano de tal, e ele vai fora. E, ó irmão, por que isso? Pastor, o senhor é muito ruim, é miserável, deixa ser ruim e miserável, eu prefiro preservar. Porque, irmão, no mundo de hoje não está de brincadeira. O que a gente vê de situações, até mesmo dentro da casa de Deus. Olha, só para você entender. Veja a responsabilidade de um porteiro. Veja a responsabilidade de um porteiro que muitas das vezes tem crente que nem valoriza um porteiro. A gente tem visto aí afora na internet situações delicadas de pessoas que adentram no santuário com uma arma branca na cintura, bem guardadinha, o porteiro nem viu, e o cabo com a arma branca aqui, facão, peixeira, ou às vezes com um bichinho cheio de bala, e entra para fazer o mal. Eu lembro de que um episódio que eu vi na internet, um camarada entrou, ficou na frente, e depois se levantou com o facão para matar o pastor. Pronto, e o pastor que se segure com Deus, porque teve gente que correu, e agora só Deus vai matar o pastor. Mas o infeliz foi lá para matar o pastor. O pastor, a igreja levantou, repreendeu em nome de Jesus, acaba caiu lá endemoniado e foi liberto. Então, os fatos são muitos. Nos Estados Unidos, onde tem a liberdade de porte de arma, e um culto rolando nos Estados Unidos, os crentes adorando a Deus em pleno, acho que foi domingo de manhã aquilo ali, e quando menos espera, um camarada, filho do cão, pega um revólver e começa a atirar no plenário. O povo entra em desespero, mas rapidamente tinha um irmão que tinha o direito de possuir uma arma lá, levantou e deu um tiro e matou o infeliz. Pronto. Então veja só, se ali na igreja ninguém tivesse um porte de arma, quantos crentes não morreriam ali? Por causa de um infeliz que foi usado pelo campo para ceifar várias vidas ali. Então observe bem, meus queridos amados irmãos, nós estamos em um tempo crítico. Eu orientei lá em Piaçabuçu, disse, irmão, não mande ninguém lá para casa não. Você não conhece. A pessoa chega na sua casa, você não conhece quem é o indivíduo. Onde é a casa do pastor? Me diga onde é a casa do pastor. A casa do pastor é ali. Aí você manda o indivíduo para lá. Eu sei lá quem é aquele terrível. E eu sei lá se ele está com boas ou más intenções. Então, o senhor é muito ruim. Deixa eu ser ruim. Mas eu prefiro ficar com cautela. Até uma segurança, depois chegue adentro aqui, venha conversar comigo. É a mesma coisa na sua casa, irmão. Tem que ter muito, os dias são maus, são de trevas, todo cuidado é pouco. E a função de um porteiro, como eu disse, é muito delicada, é muita responsabilidade ser um porteiro. É estar com 2 olhos de coruja em quem entra, para ver se a pessoa está entrando com presepado ou não. Um dia em um lugar aí afora, aqui no nosso estado de Alagoas, em uma das nossas igrejas, na capital, um camarada entrou, não sei como foi que aquele drible que o terrível fez, foi para o banheiro das mulheres. Chegou no banheiro das mulheres, quis atacar uma das irmãs. Quando quis atacar, a irmã gritou, pronto. Aí só deu ele. Recebeu a oração do quebrantamento. Pronto. Recebeu a oração, ele ficou quebrantado. Não me admirei diante dos homens, mas recebeu a oração do quebrantamento. Então vejam que todo cuidado é pouco. A gente não sabe a intenção não. De uma pessoa, a pessoa vem com intenções ruins. Ali, olha. Pronto, eu vou entrar, vou por ali também para ir para o banheiro da mulher. Quando chega lá, olha a presepada. Então, todo cuidado é pouco, irmão. Todo cuidado é pouco. Então, a gente precisa ter cuidado nessas situações todinhas, guardando a doutrina de Deus, permanecendo nela, para que Cristo esteja em nós e estejamos nele também. Então, quando for mandar alguém para minha casa, manda com segurança. Não mande
Um dia um cabo rodando o Nordeste de bicicleta. De bicicleta, vai ficar pra lá. Rodando Nordeste de bicicleta. O cabo chegou lá em casa. Pastor, eu estou aqui evangelizando o Nordeste de bicicleta. Eu sou, não sei se foi do Rio Grande do Norte, como é Rio Grande do Norte, como exemplo. Eu sou do Rio Grande do Norte e vim lá pedalando aqui. Deixei minha mulher, meus filhos lá no Rio Grande do Norte e estou aqui rodando no Nordeste, virado o seguinte, pedalando, pregando a palavra de Deus, indo na casa dos irmãos, pedindo ajuda, na casa do pastor, pedindo ajuda. Eu disse, meu irmão, o senhor chegou no dia ruim. Chegou no dia ruim porque eu não tenho dinheiro, não. Olha, irmão, hoje eu não tenho dinheiro. Amanhã é feira, eu tenho que ir para a feira para comprar algo para a família. E eu estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. Então hoje o irmão me pegou no dia mau, no dia ruim, graças a Deus. Né? Pegou no dia ruim. Aí eu peguei e aproveitei. Eu disse, irmão, me diga uma coisa, o senhor sai do seu estado de bicicleta, rasgando os estados todinho para pregar o evangelho. Meu irmão, e no seu estado, na sua cidade, não tem ninguém para o irmão pregar o evangelho, não. O irmão arriscar sua vida, tendo uma esposa, tendo filhos, deixando ele lá, a Deus dará, e dá uma de dois sair rápido. Meu irmão, faz isso não. Aí eu peguei, dei uma doutrina boa para ele, né? Doutrinei ele direitinho, e tal. Pronto, eu sou do remédio, nunca mais ele apareceu lá. Fazer a obra de Deus não se faz adoidão, não faz adoidado, não. Não faz adoidado, não. A Bíblia diz que Deus é Deus de ordem. Ele é Deus de ordem. Então a gente não pode fazer a obra de Deus com doidinho, não faz a obra de Deus com doidice, não. Tudo com ordem, com decência. Deus não gosta de nada bagunçado, nada preservado. Deus gosta tudo com ordem, com decência. Eu vou fazer porque Deus está me revelando. Ai, cuidado com essas mamotas. Deus revelou a Paulo que ele deveria pregar, mas ele foi para onde? Ele foi falar com os apóstolos. Foi falar com os apóstolos. Olha, eu vim falar com vocês aqui para poder cumprir o it de Deus. Como discípulo, ele estava pregando. Como todo crente pode pregar. Agora, para fazer uma obra específica, ele foi procurar os santos apóstolos, as colunas da igreja. Foi lá, olha, assim. E aí, o que é que vocês me dizem? Não, vá com Deus. Não foi que nem a música da irmã, não. Vá com Deus pregar o evangelho. Vá fazer a obra de Deus. Pregue. Você está indo com a nossa bênção. Você vai com a nossa bênção. Aí tem crente, irmão, não, eu recebi uma revelação de Deus, foi Deus que me revelou. Cuidado, porque se for um anjo do cão manifestado em Deus, cuidado que você pode criar uma seita. Não, cuidado, Deus não trabalha doido não, irmão. Foi Deus que revelou. Converse com o seu pastor, converse, bate um papo, pastor, assim, e ouça o que o seu pastor vai dizer. A obra de Deus é para ser feita, mas com ordem e com decência. Com ordem e com decência. Certo? Então, eu não sou daqueles ensinadores ou pregadores. Eu não sei porque eu estou dizendo. Você não sabe não, Cristo. Quem sabe é Deus. Deus é quem sabe o porquê dessa palavrinha extra aqui, dessa sobremesa, né? No finalzinho do culto já, uma sobremesazinha extra. Deus sabe o porquê. Então, eu estou falando aqui a palavra do Senhor, cabe a mim, cabe a você, querer ouvi-la, aceitá-la e guardar em nosso coração. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a sermos discípulos do Senhor, permanecermos na doutrina dele. Semana que vem, se o nosso amado Jesus não vier buscar a sua igreja, a gente vai estar aqui terça-feira, com a ajuda de Deus, para entrar no 17º apontamento, caminhar para terminar esse assunto bom, certo? Então, vamos ficar em pé. Faltam 3 para as 9. Olha, coisa boa, tá vendo? 3 para as 9. Venham para a fim de oração amanhã, se puderem. Consagração. Olha, tem consagração também. Vamos me lembrando, eu ainda estou meio. Consagração. Olha, irmão, domingo,
Só quem vai cantar é o coral aniversariante e o coral visitante. Mas toda a igreja que esteja. E a banda vai ficar aqui, no Saculejo Santo, tocando enquanto o povo vai chegando. Certo? Então a banda está escalada para ficar louvando a Jeová. Alguns cantores da casa venham que podem ter oportunidade enquanto o departamento dos corais, né, o coral daqui, o coral de fora chega. Parece que vai ter uma entradinha, tudo bonitinho. Ô glória de Nazaré, né? Então, a igreja mais presença. Vamos orar ao Senhor. Diga aí. Vai ter entrada. Olha, pense. Tão fraco não, né? Também Jeová é forte. Vamos orar com Quantos necessitam de oração? Oremos em nome de Jesus. Amado Deus, maravilhoso e santo, graças te damos, meu Pai, por essa noite que viemos para a tua casa para aprender a tua palavra, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos guardar a tua palavra em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa grandemente, meu Pai, este trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa grandemente, meu Pai, o coral, o qual vai estar aniversariando, vai prestar o culto de gratidão aqui no domingo. Meu Pai, em nome de Jesus, vai preparando os nossos corações, recebendo os louvores e a adoração. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa grandemente, meu Pai, o teu servo, irmão Marcos e irmão Cícero. Meu Pai, em nome de Jesus, a qual o Marcos pediu oração. Tu sabes das suas necessidades, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito nos despeça em paz, para a honra e glória do teu santo nome. Meu Pai, é assim que eu te peço e te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Quinta-feira espero vocês. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem. Amém. Vamos em paz. Passado com o seu irmão, que a paz do Senhor.